Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos, mangás, filmes e séries do mês de abril de 2023. Passando bem rápido esse ano, hein? Bom, vamos pra variar, né? Todo ano a gente sempre acha que tá passando rápido demais, mas tudo bem. Vamos começar aqui pelos mangás. Vocês sabem que eu estou aí caminhando na saga do Lobo Solitário. Neste mês de abril eu consegui ler estes dois volumes aqui, o 9 e o 10, e minha gente... Dá só uma olhada aqui, ó, na capa deste volume 10, que coisa linda. Então, tivemos alguns desdobramentos muito importantes aqui nestes dois volumes, hein? Ali pela metade do volume 9, nós temos uma história intitulada Os Vermes Nus. Então, na verdade um capítulo, né? Até então a gente estava acompanhando meio que uma antologia de histórias. Vamos colocar assim, são cenas de etapas da jornada aqui do Lobo Solitário e seu filhinho Daigoro, que eles precisam passar aí rumo ao objetivo final do pai, que é a sua vingança, certo? Então, principalmente para quem lê de forma corrida, né? Eu estou lendo aos poucos aqui, comecei no fim do ano passado, mas então, tem algumas histórias aqui que são meio, não vou dizer repetitivas, mas talvez sejam. Então, tem sempre uma história de uma prostituta que chegou àquele estado lamentável por conta de, sei lá, perdeu o marido em alguma batalha, agora ela precisa se virar pra cuidar dos filhos. É sempre uma história muito triste. Você lê uma, duas, três histórias dessas, assim, você fala, ok. Mas aí quando você chega lá pela quinta ou sexta, não vou mentir, você já começa a ler essas histórias pensando, ah, o que vai acontecer com essa moça? E aí aquilo que eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos aqui do canal, eu mesma não me importo com clichês, né, ou com histórias repetitivas, algo assim. O que eu faço quando eu detecto um clichê ou alguma coisa repetitiva é observar como o autor desenvolve a história. E o desenvolvimento dessas histórias, aqui pelo menos no Lobo Solitário, tende a ser bastante surpreendente, talvez. Bem, então tá, você vai acompanhando essas histórias. E aqui nós temos o seguinte, o Lobo Solitário em diversos momentos precisa arrumar empregos para conseguir alimentar seu filho, algo do tipo, mas tem sempre um desdobramentozinho aí nesses empregos que ele consegue ao longo da jornada também. O desdobramento deste capítulo específico aqui é um turning point aqui na história. É um grande ponto de virada. O que nós temos é esse cara trabalhando ali em um rio que está em época de cheia, e aí era preciso construir uma ponte ali, né? Todo mundo sabe que aquele rio ali precisa de uma ponte para que as pessoas consigam atravessá-lo de forma segura. É importante fazer esta travessia. E a história de prostituta que a gente acompanha aqui no início deste volume, perceba como nada é gratuito. É a de uma moça que está cuidando de um rapaz que é arquiteto. Ele tá com um problema de saúde periclitante, mas ele consegue, né, por conta dos cuidados dessa moça, ele consegue criar o projeto perfeito para essa ponte, para este rio aí. Só que algo vai dar muito errado. Esse rapaz não vai conseguir, digamos assim, sem dar nenhum spoiler, levar este projeto adiante. Essa moça meio que fica guardiã aí destes papéis aí com esse projeto. Então tá, mais uma vez esse rio está em cheia, nós temos o Lobo Solitário trabalhando ali. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ele vai trabalhar carregando balsas. Aqui você vê que tem vários homens aqui segurando uma balsa. Eles carregam essas pessoas que pagam, né, lá na margem do rio para fazer a travessia. E aí tá, como a gente já viu o Lobo Solitário passar por empregos esquisitos aí ao longo desses 9 volumes, você começa a leitura aqui dessa história achando, ok, ele tá só conseguindo aí algum dinheiro para alimentar o filhinho. Mas não, tem um outro propósito aqui. Numa dessas idas e voltas que ele faz, ele vai conseguir surrupiar os correios, digamos assim. Então existem mensagens codificadas sendo levadas e trazidas, né, pelo pessoal daquele clã Yagyu, que está em uma busca implacável pelo Lobo Solitário. Então assim, ele intercepta essa correspondência. Aparentemente aquilo ali era muito importante para aquele clã. Então assim que eles descobrem que aquilo foi roubado pelo Lobo Solitário, danou-se. O volume 10 inteiro praticamente já é, então, a jornada do Lobo Solitário, fugindo aí do pessoal deste clã. Tem um momento aqui em que eles vão lutar, e o Retsudo, que é o cabeça desse clã aqui, vai lutar pessoalmente também com o Lobo Solitário. Em meio a essa briga com este clã, vai ter uma batalha muito difícil aí, que a gente vai passar por aquele momento de achar que o Lobo Solitário pereceu. E aí o Daigoro fica meio que perdido pelo mundo. Ele não consegue encontrar o pai. E aí tem um momento em que ele vai ser cuidado por uma mulher, e aí ao chegar à casa dela tem lá uma anciã que vai olhar para aquele menino e vai dizer que ele tem olhos de Shishogun. Então assim,
Ó, esse momento aqui do volume 10. Vou ler aqui o balãozinho pra vocês. Ela diz o seguinte, ó. Grandes pupilas escuras que mantêm-se fixa em um ponto, envoltas pelo branco dos olhos, que se estendem para baixo. São olhos de quem nasceu sob a estrela da matança, de quem transitou entre a vida e a morte por muitas e muitas vezes. O menininho tem 3 anos de idade. E aí ela diz que aquela criança vai trazer desgraça pra família, que ele não pode ficar ali dentro de jeito nenhum. Bem, digamos que errado ela não está. Algo vai dar muito errado ali naquela casa, não exatamente porque a criança é amaldiçoada. Mas tudo bem, a gente passa boa parte aqui deste volume 10 preocupada com o Daigoro, será que ele vai conseguir encontrar o pai ou não? Em uma dessas lutas com o Retsudo, ele vai, inclusive, arrancar um olho do velhinho. E a jornada continua aí nos próximos volumes. Fiquei bem impressionada. Esses 2 últimos volumes que eu li aqui, pessoal, o mangá inteiro é sensacional. Mas estes 2 aqui, ó, pra você aí que ainda não leu o Lobo Solitário, quando você chegar nesses 2 volumes aqui, você vai notar esse grande ponto de virada também. Mas é isso, mangazaço, pessoal. Impressionada com este mangá. Aí na sequência eu li uma HQ bem sessão da tarde, bem fofa mesmo, não tem outra palavra. Este era o Nosso Pacto do Ryan Andrews. Gente, isso aqui é uma HQ que sai pela Conrad. Só pela capa aqui ó, já dá pra vocês verem o nível de nostalgia em que você vai entrar ao começar a ler uma historinha dessas. Mas assim, é uma história bem infanto-juvenil, talvez mais infantil do que infanto-juvenil mesmo. É uma história de fantasia, bem à la Goonies, assim. Então, a história começa com um grupinho de meninos que fazem um pacto, né? O pacto é o seguinte, todo ano no equinócio de outono, essas crianças se juntam pra fazer essas lanternas, olha só, e jogar ali num rio que tem na vizinhança. Só que assim, o rio vai correndo, né? Essas lanterninhas aí vão descendo o rio abaixo e eles ficam intrigados para saber para onde vão essas lanternas. E aí os pais só deixam, né, que eles vão de bicicleta até um determinado ponto ali deste rio, né? Então assim, tem um ponto ali em que eles não podem ultrapassar. Só que este ano vai ser diferente, eles fizeram este pacto. Então todos eles vão pegar suas bikes aí e vão seguir esse rio pra ver onde é que essas lanternas vão parar. Só que aí no meio da brincadeira, eles começam a ficar com medo de desobedecer aos pais. Então eles começam a dar umas desculpas, né? Tipo, minha mãe tá me esperando pro jantar. Esse tipo de coisa. Então as crianças vão ficando pra trás aí e sobram apenas 2 meninos. Um deles faz parte desse grupo aí e tudo. E ele já tinha sido amigo durante um tempo de um garoto que hoje em dia sofre bullying de todo mundo. E é um menino super gente boa, né? A gente fica meio que sem saber por que é que os outros não gostam dele, não gostam mais dele. Porque ele fazia parte, num determinado ponto aí da vida, ele também fazia parte desse grupinho. Mas agora ninguém mais quer saber dele. E ele vai também. Só que ele fica sempre pra trás, então assim, num dado momento todos os meninos voltam pra casa, só fica um do grupo e esse menino também. E aí, ao longo da jornada, eles vão formando aí laços de amizade, assim. Depois que eles ultrapassam aquele ponto que os pais não querem que eles ultrapassem, eles meio que entram num portal, né, pra uma outra dimensão. E aí a aventura deles se torna uma história de fantasia. Eles vão encontrar um urso pescador, que vai dizer que aquelas lanternas se transformam em peixes. Só um exemplo, vai acontecer mil coisinhas aqui. Eles vão, num dado momento, se perder de vez, assim, eles não sabem exatamente onde é que eles estão. E, gente, as ilustrações são muito bonitas. Eles vão ser ajudados por uma bruxa, que é tipo uma cientista maluca de laboratório, sabe? E aí eles tentam voltar pra casa. A história toda é uma grande história de aventura fantástica, na qual esses meninos vão, na verdade, retomar a amizade que eles tinham antes da bobeira do grupo começar a ir contra esse menino. É uma história bonitinha, tá? É aquele tipo de historinha que você pega pra ler, assim, pra dar um quentinho no coração. Mas é o que eu disse pra vocês, é uma história bem infanto-juvenil mesmo. Então, sei lá, se você tem um irmãozinho aí de uns 9, 10 anos de idade, ó, que gosta de ler, né? Você pode dar essa HQ aqui de presente pra ele e dar uma olhadinha também pra ver se você se interessa. Quem tem filhos nessa faixa etária também, vira e mexe, vocês me perguntam, né? Tem um filho ou um sobrinho com idade X, né? O que você recomenda? Ó, história bonitinha, uma HQ muito bem ilustrada, um roteiro bem fofo, tá? Tudo fofo aqui. Bem filme do Spielberg com criança na sessão da tarde, tá? Fica a dica aqui pra vocês também. E na sequência, eu comecei a ler o volume 2 aqui das Crônicas de Excalibur na edição brasileira. Então, o segundo volume da edição brasileira, na verdade, comporta aí os volumes 3 e 4 do original.
ou pelo menos da edição americana que eu vim lendo aí nos últimos meses. Então, o volume 1 desta HQ tá esgotadaço, gente. Boa sorte aí pra quem quiser empreender aí uma busca pelo volume 1, porque olha, o volume 2 eu ganhei de presente da Marina. Marina, muito obrigada. Gente, isso aqui é maravilhoso. Então, os volumes 1 e 2 eu li no tablet mesmo. Encontrei os arquivos em inglês na Amazon. Vou deixar os links na descrição para vocês também. E os volumes 3 e 4, graças a Marina que me deu este volume aqui de presente. Vou ler aqui na edição brasileira que sai pela Mitos. Então, volume 3 eu li este mês. Gente, olha só a folha de guarda. Isso aqui é um espetáculo. Você tem aqui os personagens também. E aqui começa a história do volume 3. O que nós temos aqui neste terceiro volume são alguns desdobramentos da história de Arthur que a gente já conhece. Então, você tem aqui o nascimento do Lancelot, filho do rei Ban. O rei Ban está sendo aí perseguido e ele precisa dar um jeito de salvar a criança. E aí ele faz um pacto com a Senhora do Lago. Então ela vem buscar a criança e o rei vai perecer aí, né? O Lancelot vai ser criado em Avalon. Ele é um pouquinho mais velho do que o Arthur. E aí a gente acompanha também um outro núcleo que já tinha aparecido no volume 2 também, que é um rei aqui que eu simplesmente não me lembro se já apareceu em outras lendas arturianas, mas é o rei Lucar. O rei Lucar, ou Luchar, né, porque é CH, tem um filho chamado Natri. Esse menino é um grande sádico mirim. E num dado momento, lá no segundo volume, ele tenta tirar Excalibur da pedra. Então Excalibur tá lá na pedra, todo mundo vai lá tentar tirar a espada, né? Quem conseguir vai ser ali o grande rei do momento, né? O rei que vai unir toda a Bretanha. E ninguém consegue, né? As pessoas já estão até meio cansadas, né? Mas vai lá esse menino e ele tenta retirar a espada da pedra, não consegue, passa uma vergonha danada, mata geral, ele tá lá com o capanga do pai, né? E aí tá, neste terceiro volume o pai está voltando pra casa. O pai também é um brutamontes terrível, bem, um vilãozão mesmo, né? E aí a gente tem também o núcleo da Morgana, que tinha sido raptada pelos Pictos, lembra? Tá sendo criada ali pelo rei do lugar, o rei dos Pictos, que está possuído pelo deus Cernunnos, né? Olha aqui, ó. É aquele deus que tem chifres, então. Só que aqui neste volume 3, esse deus vai sair do corpo desse rei dos Pictos. Para onde é que vai o Cernunnos? Ele vai entrar no corpo desse rei malvadão aí. Uma vez que Cernunnos está no corpo deste rei, ele vai tentar tirar a espada da pedra. E aqui foi um momento de grande ué pra mim. Porque ele consegue tirar a espada da pedra, tá? A última cena desse volume 3 é ele ali, ó, segurando a espada e todo mundo proclamando esse cara aqui como o rei da Bretanha. E, gente, olha que eu conheço várias versões aqui da lenda de Arthur. E eu não conhecia uma história em que alguém conseguisse retirar a espada da pedra antes do Arthur. Fiquei meio chocada aqui com este volume 3. E é isso, ó. No mês que vem a gente conversa aí sobre o volume 4. Este encadernado aqui, volume 2 da edição brasileira, é intitulado Morgana. Então acredito que a gente ainda vai acompanhar aqui o desenvolvimento dessa menina. Bom, agora que o rei dos Pictos está acamado, né, porque o Cernunnos saiu de seu corpício, aquela coisa toda, talvez ela consiga fugir dali. Mas é isso, pessoal. Tô achando essa HQ maravilhosa. Esse volume 2 aqui vocês ainda encontram físico. Vou deixar link na descrição para quem se interessar. E o volume 1, boa sorte aí! Mas de qualquer forma eu vou deixar os links para os arquivos da Amazon em inglês, né, que eu li nos meses anteriores para vocês também. E na sequência eu li aqui, gente, super pouco da Roda do Tempo este mês. Eu li 3 capítulos só, os 5, 6 e o 7. Parei ali na página 164, ó. Vamos ver, para compensar essa minha leseira aqui esse mês com a Roda do Tempo, eu tenho planos de terminar o volume 6 agora no mês de maio, hein? Será que eu vou conseguir? Fica o questionamento, não é mesmo? Mas tá. Fazer breves comentários aqui sobre cada um dos capítulos que eu li este mês. Bem, a começar ali pelo capítulo 5, né, a Different Dance, né, uma dança diferente. Nós vamos ter o Matt em um bar ali, meio que de passagem, dançando com uma funcionária desse bar muito bonita chamada Betsy. E aí, em meio a essa dança e tudo mais, ela meio que dá uma mexida ali num scarfzinho que ele tava usando, né, um lenço, e nota, né, aquela marca de enforcamento no pescoço dele. E aí ela vai perguntar, né, o que aconteceu e tal. Ele meio que dá uma desconversada, mas a gente se lembra
de que em algum momento lá atrás ele foi enforcado e salvo pelo Rand. Bem depois dele ter passado por aquele portal ali em que ele recebe umas profecias e também as memórias daquele grande guerreiro lá da antiguidade. Então, uma das profecias que ele ouve naquele dia também é a de que ele vai se casar com a filha das 9 luas. E aí, como essa moça já vai direto ali no scarf dele e vê aquela mancha, né, a marca, na verdade, né, do enforcamento, ele começa a desconfiar de que aquela moça ali seja a filha das 9 luas. Mas aparentemente ela não é. Mas ela tem um paranauezinho também. Gente, eu não decoro mais os nomes do que cada uma das criaturas aí desta série são, tá? Mas ela tem algum tipo de poderzinho ali também. Eu imagino que nada seja gratuito aqui nessa série, então me parece que essa personagem vai aparecer em algum momento lá pra frente. E outra coisa interessante que acontece aqui no final desse capítulo 5 é, nós temos ali o dia seguinte, o Matt está ali organizando seu bando, né, pra darem continuidade aí à jornada, e ele organiza o bando de um jeito, porque assim, o Matt, antes dele receber essas memórias desse guerreiro da antiguidade, ele era um cara normal, assim, né? Um fanfarrão e tudo mais. Mas a partir do momento em que ele começa a colocar em prática essas memórias que ele tem agora na cabeça, ele se torna meio que uma pessoa, sei lá, um líder, né? Então ele organiza ali o bando a partir dessas memórias. Então não é à toa que agora ele é respeitado pra caramba por esse bando dele aí. Só que enquanto ele tá dando essas ordens pro bando, ele diz, conforme escreveu fulano, e aí assim, o pessoal do bando tá olhando pra ele pensando, tá, mas quem é esse cara? A gente nunca ouviu falar nesse cara. E aí a gente percebe que ele também tem na memória os livros que aquele comandante, né, tinha lido também. Enfim, os capítulos com o Matt sempre são os melhores, na minha opinião. Aí nós vamos para um capítulo 6, em que nós temos aquele Samael indo participar de uma reunião com outros Forsakens. Ele vai conhecer uma mulher chamada Grendel. E aí eu me lembrei que Grendel é o vilão, né, o monstro, na verdade, do Beowulf. Essa moça tem esse nome, ou seja, boa coisa ela não é. Bom, ela também é uma Forsaken. E aí tá, eles estão ali naquela reunião. E aí aparece mais um monte de gente, um monte de nomes ali, né? Aquele name dropping, né? Os nomes vão caindo no seu colo. E o meu problema com esse monte de personagens novos que surgem a cada capítulo na roda do tempo é que eu nunca sei em quem é que eu preciso manter o meu foco. Ou seja, apareceu um monte de personagem aqui neste capítulo que eu não sei se são importantes. O interessante aqui nessas conversas entre os dois é que eles têm uma grande preocupação ali a respeito dos Forsaken que caíram no volume anterior, né? A Lanfear e o Asmodean. Eles falam desses dois aqui como se talvez eles pudessem voltar a qualquer momento. A gente já fica pensando, tá, será que a Moiraine também entra nessa lista aí? Mas não, né? A Moiraine morreu mesmo, né? A gente sabe. Por conta daquela conexão que ela tinha com o Lan e que se perde no momento da morte dela, a gente sabe que ela realmente morreu. E aí a gente chega ao capítulo 7, que é mais um daqueles capítulos legais em que as meninas, né, a Nynaeve, a Egwene, a Elaine, vão sonhar e vão se reencontrar ali no mundo dos sonhos, sei lá, no outro lado, né? E aí, nesse sonho, elas vão se encontrar com Aes Sedais, né? E aí vão ter uma reuniãozinha ali. E o que elas precisam fazer aqui nesse momento... Na verdade, assim, a Egwene não está junto com a Elaine e com a Nynaeve. Elas vão se reencontrar e vão ter essa reunião aí com as Aes Sedai. O que elas precisam fazer aqui neste momento é entrar na Torre Branca, que é onde ficam as Aes Sedai que estão no poder agora, né? Aquela coisa toda. Então, elas precisam entrar, na verdade, na sala da Illaida, que é a chefe das... a Merlin Seat, né? É a chefona das Aes Sedai nesse momento. Elas precisam dar uma xeretada nos papéis dessa Illaida pra tentar descobrir quais são os planos dela. E aí, ok, elas entram, dão uma olhada ali na papelada que tá em cima da mesa e dentre os papéis que elas, né, futricam ali, elas vão encontrar um mandato de prisão ali pra Moiraine. E isso faz com que elas entendam que as Aes Sedai que estão ali na White Tower não sabem que a Moiraine morreu. Tudo bem, elas terminam de mexer ali na papelada e estão voltando. Só que quando elas saem da sala da Illaida, o sonho se torna um pesadelo. Tá cheio de Trollocs do lado de fora. Elas serão atacadas. E aí elas passam por aquele momento de tentar acordar. Porque apesar da luta parecer real, não é. Tá acontecendo só no mundo dos sonhos. E aí elas tentam pra caramba, não conseguem acordar, até que elas finalmente conseguem. E quando elas acordam, elas estão feridas pra caramba. É como se aquela luta realmente tivesse acontecido. Eu gosto bastante desses capítulos em que elas vão parar aí desse outro lado. Eu acho bem interessante. E é isso, esse foi meu saldo de Lord of Chaos, né, no mês de abril aqui, de 2023. Gente, sério, pior capa até o momento. Já falei pra vocês que essa capa aqui me lembra aquelas capas de livros de banca de jornal, tipo Sabrina, enfim.
O Ren tá parecendo Fábio aqui. É isso então, pessoal. Tenho planos de terminar este volume 6 aí no mês de maio. Será que eu vou conseguir? Pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Mês que vem a gente descobre. E agora vamos conversar sobre os filmes e séries assistidos por aqui durante o mês de abril. Bom, a gente terminou de assistir The Boys e eu cheguei à conclusão de que The Boys é o seguinte, é uma tranqueira. Mas a gente simplesmente não consegue parar de assistir aquela tranqueira. The Boys é uma série que está na Prime, é baseada em uma HQ que eu nunca li. Não sei nem se tá fácil conseguir aí o primeiro volume, mas então. Você tem um lado B ali das histórias de heróis, né? Eles são todos heróis feitos em laboratório, digamos assim, e assim, eles são pessoas terríveis, eles são horríveis. Moralmente eles não servem pra porcaria nenhuma e eles são, assim, na verdade, grandes vilões disfarçados, né? De super-heróis da era das redes sociais. Então, assim, o que conta pra eles é o número de joinhas que eles recebem nas redes sociais, esse tipo de coisa. Então, essa série acaba sendo uma crítica interessante sobre o nosso estado de coisas atual, né? E é uma série, assim, muito politicamente incorreta. É até meio estranho a gente saber que, sei lá, a mesma empresa que produziu pérolas como aquela série horrorosa sobre o Senhor dos Anéis faz um negócio como esse. Inclusive, vale muito mais a pena você assistir The Boys do que, bom... Outra série que está no Prime também, produzida por eles, aliás, é o Daisy Jones and the Six. Gente, vamos tirar logo o elefante da sala. Eu já tinha assistido essa série no mês passado, acabei esquecendo de conversar com vocês sobre ela. Pelo simples motivo de que eu gostaria de desver esta série. Bem, se você acompanha o canal há um tempo, você deve saber que eu li o livro, achei bem divertido na época. O livro não tinha nem chegado aqui no Brasil ainda, eu comprei o livro em inglês mesmo, importei aquela coisa toda, tava bem empolgada, porque eu gosto do ambiente em que essa história se passa, que é a cena musical dos anos 70. Um dos meus filmes favoritos é o Almost Famous, né, o Quase Famosos. Se você nunca assistiu, assista. Então, na minha cabeça, enquanto eu lia aquele livro e ouvia o audiobook, que é bem interessante, eu imaginava uma coisa meio Quase Famosos mesmo. Assim, o livro não tem nada demais, não é um livro espetacular, não tem nada de inovador, nada. É só um livro legal, entenda. Pra quem gosta desse momento da música, das bandas, pra quem gosta de acompanhar documentários sobre essas bandas dos anos 70 também. Então, assim, me deu bastante nostalgia a leitura deste livro, porque eu me lembrei bastante, por ele ser, né, escrito no formato de um documentário, me lembrou bastante aqueles documentários bacanas que passavam na MTV. Então você tinha lá o Rock Storia, né? Programas daquele tipo, cara, era um prato cheio pra mim. Pra quem não acompanhou a MTV no seu momento alto, que foram ali os, sei lá, os 2, 3 primeiros anos de existência desse canal, você tinha esses documentários em que os próprios músicos das grandes bandas davam depoimentos. E você tinha trechos das músicas, era legal pra caramba. Então o livro tem esse formato de documentário de bandas antigas mesmo. O interessante no livro também é que a história toda se passa, sei lá, uns 40 anos depois do término da banda. Então você tem alguém entrevistando os membros dessa banda pra contar a história de por que aquela banda terminou. Porque assim, dentro do livro, tá? Você tem uma banda que faz um sucesso meteórico, é um negócio absurdo, eles lançam um disco só, fazem shows que lotam ali, mas salvo engano, gente, faz tempo que eu li este livro, hein? Salvo engano, eles fazem só uma grande apresentação, que é um negócio estupendo. E no final daquele show, a banda se separa. Ninguém nunca mais ouve falar deles, ninguém sabe o paradeiro e tudo mais. E 40 anos depois, eles estão ali contando a história da banda e por que ela terminou. Nessa série, o que eles fazem é o seguinte, eles jogam esse documentário que está sendo feito para 20 anos depois. Pelo que eu ouvi dizer, parece que eles não conseguiram fazer ali maquiagens convincentes para que esses personagens tivessem ali 40 anos a mais. Então eles fazem essa opção aí de jogar essa banda dos anos 70 para os anos 90. E aí você fica pensando, poxa, nada mais fácil do que recriar aquele ambiente tosco da MTV nos anos 90, né? Em que as bandas davam ali seus depoimentos. Mas, cara, as cenas de documentário que eles fizeram para esta série parece, sei lá, que eles estão no sofá da Oprah. Outra coisa que é interessante no livro também é que, como eles não estão juntos ali dando esses depoimentos, cada um vai contar uma versão diferente de determinados acontecimentos da história da banda. Então eles meio que vão se desmentindo. Mas na série da Amazon você acompanha uma história toda linearzinha ali, né? De um romancezinho que vai acontecendo dentro da banda. E assim, aquilo que daria apenas um filme bacaninha de 1h30, eles transformaram em uma série de, sei lá, 10, 12 capítulos. Então assim, virou um novelão. Chato pra caramba. Atores, meu Deus do céu, pensa aí na Malhação. Pensa aí no núcleo velho da Malhação.
tipo os pais ali. É isso aí. No livro você tem ali uma banda que já tá fazendo um certo sucesso, já tocam em rádio, não sei o que lá. E aí você tem uma agregada entrando nessa banda, que é a Daisy Jones. A banda já tava pronta quando ela entra. E aí a banda vai estourar, porque a Daisy Jones é legal pra caramba. Então assim, ela também já tinha um certo sucesso. E aí é meio que uma decisão ali dos donos da gravadora juntar essas duas bandas. Mas, na verdade, se a gente parar pra pensar que forçaram ali uma recriação da história do Fleetwood Mac, nada poderia ser mais distante do que isso, né? Então, só pra você saber, Fleetwood Mac é uma das minhas bandas favoritas, tá? Eles eram uma banda britânica que vem pros Estados Unidos, então assim, eles já eram gigantescos na Inglaterra. Eles vêm pros Estados Unidos pra aprender ali os novos ritmos, não sei o que lá. Você já tinha uma cena musical nos Estados Unidos que proporcionavam as big bands de rock mesmo. Eu tô pensando em bandas tipo Grateful Dead. Hoje em dia, uma banda grandiosa dessas, de grandes músicos mesmo, né, e que fazem jams ali no meio dos shows, é a Dave Matthews Band. Então, você tem que pensar naquilo ali, ó. Por mais que você não goste de Dave Matthews Band, quando você tá num show deles ali, você acaba ficando embasbacado com aquilo tudo, porque os caras tocam muito. Isso era um Fleetwood Mac no início dos anos 70, quando eles vão pra América. E aí, assim, eles vão assistir a um show da Stevie Nicks e do Lindsey Buckingham. Eles já eram uma duplinha. Eles já tinham um disco também. Tem uma musiquinha chamada Frozen Love, que é bem boa. Recomendo. Mas então, eles assistem a uma apresentaçãozinha desses dois e acabam convidando os dois pra entrarem pra banda. Na verdade, eles convidam o Lindsey e aí ele diz, ó, se vocês querem me contratar, minha namorada tem que ir junto. Então eles já eram um casal quando eles entram na Fleetwood Mac. Aquele conflitozinho dela ser ali uma destruidora de lares, né? Não condiz com a história da banda. Que assim, na época do livro, né? Eu me lembro que quando eu fiz aquele vídeo, eu comentei com vocês, poxa, me lembrou bastante Fleetwood Mac. A banda em si, não a história de amorzinho chata pra caramba da série. Muitos de vocês, inclusive nos comentários, vocês podem dar uma olhada lá nos comentários, me disseram assim, não, mas a autora deu declarações dizendo que ela pensou na outra cantora X ali dos anos 70. Não vou me lembrar o nome dela agora. E aí, de repente, pro lançamento da série, nossa, é super Fleetwood Mac. Você fica assim, cara, é preciso dar audiência pra porcaria da série, não é mesmo? Bem, gente, é isso. Me irritou pra caramba. Você tem ali o líder da banda, que era um cara, assim, uns 2, 3 anos mais velho que os demais, assim, sei lá. É dito no livro que ele era mais velho mesmo, ele tinha um irmão mais novo na banda também. Mas o cara que eles arrumaram pra ser o líder da banda na série parece o pai de todo mundo. E é um ator, assim, que é meio ok apenas, né? Acho que ele era o grande nome da série. Então, se vocês já assistiram Peaky Blinders, né? E se não viram ainda, vejam, porque aquela série é maravilhosa. Ele é o nazista do Peaky Blinders. É um ator que não é nada demais, entendeu? Mas aí tentam fazer dele um grande galã nessa série. Gente, o negócio é vergonha alheia pura. A Daisy Jones mesmo é a neta do Elvis. Elvis deve estar lá se revirando, porque a moça não sabe cantar, gente, pelo amor de Deus. Hoje em dia, qualquer um grava um disco porque existem moduladores de voz em estúdio. É isso que vocês precisam entender. As cenas em que ela aparece tocando qualquer instrumento, sério, são pequenos momentos em que a gente que aprecia a boa música quer morrer, entendeu? Existe uma nuancezinha no livro a respeito da esposa do galã da banda que simplesmente ficou jogada ali na série também, que é aquela coisa dela ser uma mulher muito esperta. Ela sabe muito bem o que tá acontecendo ali. E antes de morrer, quando ela diz algo do tipo, ah, diga lá pra Daisy Jones e pro meu marido, né, que eles ainda me devem uma música. O que ela tá fazendo, na verdade, é o seguinte, aqueles dois juntos não dava certo. Não daria certo porque os dois são figuras extremamente egoístas, egocêntricas. Um é pior do que o outro ali naquele livro. Então quando ela diz isso no final daquele livro, é praticamente como se ela estivesse jogando uma praga nos dois antes de morrer, entendeu? Mas tá, para além do novelão chato e interminável, que eu gostaria de desver, a grande graça do livrinho está realmente naquela forma, né, de documentário, cada um dando depoimento, um desmentindo o outro. É você mesmo, leitor, só saber que a banda terminou porque, né, tivemos aí este momento de amor platônico, né, porque no livro nada acontece entre os dois. Ou pode ser que aconteça e os outros simplesmente não saibam que aquilo tenha acontecido. Então, assim, fica uma grande dúvida. E no fundo não interessa. O que interessa no livro é a questão da cena musical dos anos 70. É isso que interessa ali. As filigranas ali dos relacionamentozinhos amorosos, não sei o que lá. Essa parte é chata pra caramba no próprio livro mesmo, tá? Então, outra coisa que precisa ser dita é que não há nada de inovador naquele livro. Ah, mas o livro é escrito em formato de entrevista. Temos um outro livro que na época da minha adolescência todo mundo lia, um livro chamado Mate-me, por favor, que é sobre a cena do punk
nos anos 70 e 80. Então você tem todas aquelas bandas de punk rock dando depoimentos. Pra vocês aí que amam a Patti Smith, inclusive, vocês vão ver um lado B dela ali naquele livro, caso vocês se interessem, tá? Mas é isso, são aquelas bandas daquela época dando depoimentos e o livro tem aquele formato. Os depoimentos são cortados ali em parágrafos, você vai montando a história do que aconteceu com aquelas bandas naquela época. E é isso, desculpe destruir seus sonhos, mas não há absolutamente nada de novo, de genial, de maravilhoso em Taylor Jenkins Reid. Minha opinião a respeito dessas recalchutagens de temas antigos na literatura, no cinema, nas séries, enfim, é a seguinte: acabou a criatividade do mundo. É preciso colher ideias lá de trás e fazer de conta que aquilo é super novo. Muita gente cai nisso, né? Infelizmente, mas é isso aí. Ao contrário de você ler e pensar assim, não, é só entretenimento, ok, tem elementos aqui que eu reconheço de livros anteriores, bacana. Isso é uma coisa. Agora, vender aquilo como se fosse uma coisa super maravilhosa e não sei o que lá. E assim, essa série aí, Daisy Jones and the Six, deu a impressão de ter sido super falada e tal para a bolha que gosta de Daisy Jones and the Six e dos livros dessa escritora aí. Mas é isso. Fora dessa bolha, quem passou pela Prime Video e tentou assistir essa série, achou novelão também. É lógico, gente, que sempre vai aparecer alguém aqui nos comentários dizendo eu caí de paraquedas naquela série e gostei. Eu gostei do livro, é isso. Vida que segue, não é mesmo? Depois disso, a gente foi ao cinema assistir algumas coisas legais este mês, olha. A gente assistiu John Wick 4, Baba Yaga, sensacional. Se você nunca assistiu John Wick, não sei o que você tá fazendo aqui vendo esse vídeo. Já tem 4 filmes. Aliás, o quarto foi o último. Não vou contar o que acontece ali no final, porque pode ser spoiler aí pra alguém que assista, sei lá, os filmes do Indiana Jones e saiba que o Harrison Ford, aos 120 anos, tá aí fazendo mais um filme de Indiana Jones. Enfim, John Wick. Nós temos, no primeiro filme da série, nós temos aí esse cara que não tava ali fazendo nada pra ninguém. Ele tava quieto em casa com a esposa, tinha acabado de comprar um cachorrinho pra ele, sabe? A vida tava indo bem até que a casa é atacada, a família dele morre, matam o cachorrinho dele. E aí ele, que já tem um passado meio obscuro, vai ficar virado do capeta, vai reativar aí os contatos que ele tinha ali no seu submundo e vai se tornar aí um grande vingador e protetor dos cachorrinhos. São filmes de ação muito bem feitos, muito bem elaborados, né? As cenas de lutinha são todas muito bem, como é que se diz, coreografadas. São filmes divertidões, muito bem feitos. Keanu Reeves é espetáculo. Ele é legal pra caramba, ponto final. Mas enfim, os filmes são ótimos, esse quarto filme é altamente satisfatório, se vocês não viram ainda, vejam. E o outro filme que a gente assistiu foi o A Morte do Demônio, né? Eu esqueci o título. Tem uma franquia longa, e o filme original da Morte do Demônio era o filme de terror que eu mais tinha medo quando eu era criança. Eu sou filha temporã, então a gente ia a locadoras, minhas irmãs mais velhas alugavam os filmes de terror mais cabeludos possíveis e eu assistia com elas. Por isso que eu sou assim, né? Mas o A Morte do Demônio original, se você for assistir hoje em dia, cara, você vai dar risada. Uma criancinha nos anos 80 assistindo aquilo ali não conseguia nem dormir à noite, tá? É preciso ter isso em mente. Já faz uns aninhos aí que fizeram, não exatamente remakes, mas essa franquia voltou a ser utilizada aí. Você tem o cara que é o ator do primeiro filme, sendo produtor aí desses filmes mais novos, e este último filme que tá nos cinemas tem a produção daquele Sam Raimi, um grande cara aí do cinema de terror do final dos anos 90 e 2000 ali. Eu acho que ele era responsável pelo Chamado, né, os filmes americanos, né? O Grito, também essas franquias de filmes bacanas aí de terror daquela época passaram pela mão desse cara, e esse último filme tem a produção dele também. Altamente satisfatório. Você tem aquela coisa do livro do diabo sendo descoberto ali por uma nova geração, né? E a partir do momento em que aquele livro é aberto, pronto, a maldição está por aí. Dessa vez, a gente não tem uma história que se passe ali numa cabana no meio da floresta. Na verdade, o filme começa assim. É só no final do filme que você vai entender o que está acontecendo com aqueles adolescentes ali naquela cabaninha no início. Mas o grosso do filme mesmo se passa em um apartamento na cidade grande. Você tem essa família que acabou de ser abandonada pelo pai, então você tem a mãe, 3 filhos ali, 2 adolescentes e uma pequenininha, e aí a irmã dela tá voltando, né, enfim, vai visitar a irmã mais velha e os sobrinhos, e aí coisas terríveis vão ser desencadeadas aí, a partir de um terremoto. Abre-se um buraco no chão, uma das crianças ali vai descobrir o livro escondido, não exatamente nesse buraco no chão, mas enfim, por conta do terremoto, ele vai ver ali um cofre aberto, esse livro estava lá preso dentro daquele cofre. Como esse livro foi parar ali, não sabemos, isso nem é importante. A questão é, o garoto encontra o livro do demônio
abre aquele livro ali nesse dia de terremoto, ou seja, estamos sem luz, né, não temos energia elétrica, e o demônio está solto dentro desse prédiozinho. É terror gore, tá, gente? É muito sangue, tem umas coisas meio engraçadas no meio também, mas é aquele, sei lá, aquele momento engraçadinho que você se pega rindo, mas é muito errado, porque, enfim, aquela família inteira tá morrendo praticamente. E nesse filme você tem também ali uns, sei lá, umas homenagenzinhas aí a filmes clássicos de terror. Então você vai ter homenagem a, sei lá, o Massacre da Serra Elétrica e O Iluminado. Foram essas duas as que eu peguei, mas deve ter mais ali no meio também. Filme divertido, tá? Altamente satisfatório pra quem gosta do gênero, tá? Você não vai sair do cinema com medo do demônio, não é isso. Esses filmes são legais. Mas pra quem gosta mesmo, tá? Ah, olha só, esse mês a gente assistiu muita coisa da Prime Video. Sabe uma coisa legal que tem lá? Um filme chamado Gawain e o Cavaleiro Verde. Na verdade, a lenda se chama, né, Gawain e o Cavaleiro Verde. Eu acho que o filme se chama só Cavaleiro Verde mesmo. Essa é uma história que se passa no ciclo arturiano. Na verdade, é o ciclo do Fisher King, né? Rei Arthur faz parte aí desse ciclo também. Sei lá, qualquer dia a gente conversa sobre esse ciclo num vídeo mais de bate-papo aqui no canal, que eu acho que é interessante. Mas enfim, Gawain é um dos cavaleiros da Távola Redonda. Ele é um cara mais jovem mesmo, que entra pra Távola Redonda quando os demais cavaleiros já estão mais envelhecidos. Então tá tudo ok no livro, em termos de lendas arturianas mesmo. Não tem nada ali que você olhe e pense, ah, isso aí é anacronismo. Sei lá, o próprio Gawain no filme é um ator meio indiano, talvez. Mas aí a gente tem que se lembrar de que naquela época, um tempo antes, né, de Arthur, a Inglaterra tinha sido invadida pelos Pictos, né, que era um povo de pele mais escura e cabelos negros mesmo. A Morgana das Fadas, lá nas Brumas de Avalon, por exemplo, ela é meio que descendente de Picto também. Tem um momento lá em que ela é descrita como tendo cor de Picto, ou seja, ela era bem mais morena do que as moças louras e lânguidas, né? Como, por exemplo, a Guinevere, enfim. Então tá tudo bem ok ali dentro da lenda arturiana naquele filme. Um filminho altamente satisfatório pra quem gosta de lendas arturianas, histórias de fantasia, bem bacaninha mesmo. Mas então, o Gawain tem uma versão da história, foi traduzida pelo Tolkien, inclusive, a qualquer momento deve sair aí a versão do Tolkien, nessas publicações aí que saem toda hora sobre ele, do Cavaleiro Verde mesmo, então. Nessa versão da história, o Gawain também entra, né, pra Távola Redonda já, quando todos já estão envelhecidos, o próprio rei também já está envelhecido, e ele vai aceitar o desafio do Cavaleiro Verde. O desafio é o seguinte, eles lutam, e aí se o garoto conseguir vencer aquela luta, dali a 1 ano eles vão se reencontrar pra revanche. E eles lutam, o Gawain vence e tá jóia. Só que o combinado é o seguinte, dali a 1 ano, o Gawain precisa fazer uma jornada até a Capela Perigosa, né? Sempre tem uma capela perigosa nessas histórias de cavalaria, onde estará lá o Cavaleiro Verde para revanche. E aí ele faz essa jornada, tipo jornadinha do herói mesmo. Tem várias etapas ali pelas quais ele precisa passar até chegar ao Cavaleiro Verde. E no momento desse confronto, algo vai acontecer. Não quero dar spoiler para quem não conhece a história. E assim, você vai acompanhar uma outra etapa da jornada do herói, que é o retorno para casa. E eu não vou contar mais nada porque o final é bem interessante. Você tem todos aqueles elementos legais de histórias medievais, de novela de cavalaria. Se você já conhece a história do Cavaleiro Verde, lá por conta do Tolkien e tudo mais, você já sabe pra onde é que a história tá caminhando. Achei tudo muito bem feito. Tem só um momento ali, o filme é longo, deve ter, sei lá, umas 2 horas de duração. Tem uma parte ali da jornada que realmente a coisa fica meio lenta demais. Mas talvez tenha um propósito. Ele tem um guardião mágico também, que é uma raposinha, que vai... O filme é todo muito bem feitinho. Então fica aí a recomendação pra vocês também. E é isso. Esses foram os filmes e séries que nós assistimos por aqui durante o mês de abril. Me contem aí nos comentários o que vocês assistiram de bom aí ao longo deste mês. No próximo mês eu volto então com mais quadrinhos e mangás. A gente vai dar continuidade aqui ao Lobo Solitário. Se tudo der certo, a gente conversa sobre o fim do 6º volume da Roda do Tempo também. A saber, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!